E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e estou aqui para um vídeo exclusivo para você que é seguidor do canal. E para você que está chegando, seja bem-vindo, faça a sua inscrição, curta o vídeo, comente e também compartilhe naqueles grupos, né? Que tem aqui, principalmente aqueles grupos que tem aquele tio do WhatsApp que é cheio de fake news. Aí você manda naquele grupo para ele começar a ter contato com a realidade, para ver se ele espalha com a mesma disposição um conteúdo mais voltado para a informação e muito menos para o clickbait, como temos visto em tantas outras páginas, lamentavelmente. A internet é uma grande revolução e que deve ser aproveitada como uma grande fonte para a informação. Obviamente que tudo tem custo, por isso que tem um Pix aqui para quem quer ajudar o canal, afinal de contas, isto é revertido para que possamos trazer mais e mais conteúdos qualificados para você que gosta especialmente da geopolítica, da política internacional. Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre as eleições nos Estados Unidos da América. O que é que vai acontecer agora com os Estados Unidos da América numa disputa eleitoral em que Donald Trump promete diálogo com Putin para acabar a guerra na Ucrânia, mas promete, ao mesmo tempo, dizimar a Palestina apoiando Israel. Ora, será que Donald Trump não sabe que isso é incompatível com o que está acontecendo no mundo agora, que tudo está interligado e que apoiar determinada situação de guerra em um ponto do planeta pode necessariamente ser uma oposição àquele que você diz que é capaz de dialogar em outro lugar do planeta? Será que os iranianos, que estão muito bem, obrigado, com os chineses, russos e também com os norte-coreanos, vão aceitar passivamente que determinado país seja atacado, sendo esse país um parceiro? O mesmo eu pergunto sobre a Rússia, o mesmo eu pergunto sobre a China, o mesmo eu pergunto sobre a Coreia do Norte. A resposta é óbvia, não. Por isso, não adianta dizer que vai fazer paz num lugar e guerra no outro, porque o planeta está interligado. Então esse é um primeiro grande equívoco de Donald Trump na sua proposta. Agora vamos para Kamala Harris, que foi confirmada como a candidata do Partido Democrata nos Estados Unidos da América. A convenção terminou na noite de ontem, dos Estados Unidos. Teve discurso de Obama falando mal de Trump, nenhuma novidade. Trump fez menos guerras do que Obama, infinitamente menos. Obama foi o presidente que mais fez guerra na história dos Estados Unidos da América. Por isso, eu vejo ali um moralismo sem moral muito grande por parte do Obama. Mas o que é que Kamala Harris tem a oferecer aos norte-americanos? Aquele sorriso de quem é insegura? Aquele sorriso de quem tem um traço de psicopatia? Obviamente que o povo norte-americano não vai se permitir ser seduzido apenas por um sorriso, não é verdade? Assim como o Trump não é nenhum exemplo do que deve ser feito de positivo no mundo, Kamala Harris muito menos. Mas nos Estados Unidos da América, o papel do presidente da República tem sido cada vez menos importante. Está cada vez mais claro que, ao dizer que vai lutar contra a Rússia, Kamala Harris defende uma agenda que é externa aos interesses do povo norte-americano. Alguns vão dizer, mas os Estados Unidos estão ganhando dinheiro com armas. Isso não é bem verdade. Isso não é bem verdade porque os números são muito mais voltados para empréstimos que fingem que são feitos e acabam ficando para uma produção de arma que não existe. É tudo uma grande lavagem de dinheiro através do Pentágono, que é, notadamente, a maior máquina de corrupção do planeta, e tem agora a NATO como um dos seus tentáculos, a OTAN, como falamos no Brasil. Não é? Então, ser presidente dos Estados Unidos da América hoje não é nenhuma condição de ser um xerife do planeta como os norte-americanos ainda têm a mania de pensar que são. Não são, porque a multipolaridade é uma realidade. Não vai existir mais Estados Unidos aplicando sanções unilateralmente, punindo países e
achando que com isso ele vai conseguir ingerir nos países que ele julgar ou decretar como desafeto. Um exemplo muito próximo aí de você que está no Brasil é a Venezuela. A Venezuela é um país massacrado por sanções, porque é uma das maiores reservas de petróleo do planeta e os norte-americanos, obviamente, querem roubar este petróleo. E inventam aí democracia, de que Maduro é um ditador, que o chavismo morreu, e essas coisas idiotas que são ditas, inclusive por algumas pessoas que têm alguma capacidade cognitiva, mas que se permitem acreditar que existe democracia no planeta. Não existe democracia em lugar nenhum do planeta. Aqui na União Europeia, hoje, por exemplo, teve censura da entrevista de Donald Trump a Elon Musk. Elon Musk é alguma coisa que preste? Não. Donald Trump é alguma coisa que preste? Não. Mas é censura. As pessoas ficam sem o direito ao contraditório. As páginas russas, como Sputnik, que no Brasil vocês têm acesso, aqui eu não posso acessar, porque é proibido. E a Suécia se gaba de ser o país que criou a liberdade de imprensa. Então, esse tipo de paradoxo denuncia a inexistência do que chamam de democracia. Democracia, para os ocidentais em especial, é o direito deles ingerirem sobre outros países. É o direito dos seus cidadãos dizerem sim a tudo que eles apresentam como bom, como belo e como correto. Ora, não podemos aqui achar que as eleições dos Estados Unidos da América, isso é para a nossa sorte, será uma eleição determinante para os rumos do planeta, porque os Estados Unidos não têm mais essa importância que tinha antes. É um país endividado, a sua população está completamente endividada e o dólar não tem mais aquele poder que tinha antes. Com a Arábia Saudita retirando o status de petrodólar, que era um lastro que era dado ao dólar a partir do petróleo árabe, os Estados Unidos ficaram órfãos de um lastro e hoje é uma moeda fiduciária que é sustentada apenas na crença de que ela é forte. Mas isso já está acabando na medida em que países com populações gigantes como Índia, China e também países com população, que o Brasil tem uma população gigante também, mas como o Brasil, Rússia, o próprio Irã, começam a fazer as suas negociações com moedas próprias, tirando o dólar da situação de intermediário das negociações. Então o dólar vai perdendo a força. Você não precisa fazer um curso de economia para ter uma noção tão básica como essa. Eu não sou economista, não é verdade? Então é preciso apenas perceber que todo esse desespero de fazer guerra, que o Reino Unido tem, que os europeus têm, que os Estados Unidos têm, esse desespero decorre do declínio econômico deles. As fontes de pirataria estão sendo cada vez mais difíceis de serem acessadas com exclusividade. Hoje existe concorrência com China, Rússia e Irã em diferentes partes do planeta. Existem pequenas guerras regionais em diferentes partes do planeta. Você vai ver no Sudão, aí você vai encontrar lá um confronto entre o bloco Rússia, China, Irã, contra Estados Unidos, né, França, Ocidente de um modo geral, Israel, etc. Você vai para o Oriente Médio, Israel contra todos os outros países. Você vai para o centro ali da África, você vai ver que os franceses estão sendo expulsos, os norte-americanos estão sendo expulsos, não é? Convidados a se retirar. Não é? Então, isso é expulsão. E está sobrando o quê? América Latina e Caribe. Roubar o ouro, o petróleo do Brasil. Tem aí uma inimiga brasileira chamada Marina Silva, que impede o desenvolvimento do país, uma política econômica de Haddad que é desastrosa, mas é continuidade do desastre que foi iniciado por Paulo Guedes. Então, não existe também diferença, assim como eu mostrei aqui por A mais B, que não existe diferença entre Kamala e Trump, eu posso falar a você com muita tranquilidade que não existe diferença na política econômica, em especial, que é mais importante, entre Lula e Bolsonaro. Então, o Brasil, e a gente pode falar do Brasil também pelo erro histórico de ter tentado intervir nas eleições da Venezuela, uma vergonha para a diplomacia brasileira, o Brasil
tanto faz ter Bolsonaro ou Lula, quem vai mandar não é o presidente da República. Então, o sistema presidencialista, ele está ameaçado por causa do sequestro dos parlamentos que acabam por atender demandas externas e invisíveis aos olhos dos cidadãos menos atentos, que estão ocupados tentando viver, querendo um trabalho, querendo comida na mesa, querendo escola para o seu filho, querendo educação, querendo saúde, de um modo geral. E isso faz com que o sistema presidencialista pareça que é um sistema falido, mas a verdade não é essa. O parlamentarismo também não difere muito. Olha o Reino Unido aí, um país que está flertando com o caos. A França, mergulhada numa crise política há alguns anos. Se você for olhar a Itália, um país também que luta todos os dias pela sobrevivência. E por aí vai. O problema é o neoliberalismo, que tomou conta das agendas. E esse neoliberalismo é controlado pelo lobby sionista. Por isso que existe toda uma preocupação dos empregados de atenderem demandas de Israel nesta briga insana no Oriente Médio, que está fadada ao fracasso, e tentam segurar os seus patrões sionistas nesse projeto insano de Israel, um país criado artificialmente a pretexto de fanatismo religioso, de terra prometida, de povo escolhido e outras balelas e insanidades que são pregadas por ali, não é? E nós estamos vendo esse tipo de movimento dos sabujos em defesa de um Israel que é um país genocida, que pratica crimes absurdos contra a população civil da Palestina, especialmente na faixa de Gaza. E aí alguns idiotas vêm falar sobre o dia 7 de outubro. O 7 de outubro teve sim crime do Hamas, mas temos que falar que o Hamas não agiu sozinho, as próprias forças militares de Israel mataram seus próprios cidadãos. Israel nunca esteve preocupado com os reféns, sempre fez dos reféns escudos humanos para justificar o massacre de crianças, mulheres e idosos na Palestina. Benjamin Netanyahu, se você acha que esse cidadão tem algum traço de sanidade mental, que ele não é um psicopata, um sociopata, um genocida, você também precisa de tratamento. Não é? Então é importante que façamos aqui essa reflexão sincera sobre o que é defender Israel. Defender Israel é defender um genocídio. Se você está desse lado, não está no canal certo. Por falar em canal certo, eu peço que você curta o vídeo, que você comente, que você compartilhe esse vídeo para que nós possamos fortalecer cada vez mais esse canal. Tá bom? Temos aqui um Pix, fique com inveja de quem faz Pix e faça o seu também se você pode. Mas se não pode, não tem problema. O importante é curtir, comentar, compartilhar e ampliar o alcance. Agora, vamos falar sobre outro tema, Ucrânia. Já vimos muitas coisas sobre a Ucrânia. E a Ucrânia, recentemente, mergulhou em uma insanidade que foi a invasão a Kursk. O que é a invasão a Kursk? É um mergulho no vazio, um mergulho no nada. Ah, mas a Ucrânia derrubou pontes e é a mesma coisa de você pular o muro sem saber o que é que está do outro lado. Se é um Doberman, se é um vigilante com uma metralhadora ou um rifle lhe esperando, se é qualquer outra coisa que possa constituir uma ameaça. Não existe invasão quando seu país está invadido. Você não pode invadir outro país e declarar que você invadiu se o seu território está ocupado em 23%, que é o caso da Ucrânia em relação aos russos. A Rússia está levando esta operação no banho-maria, tanto que não chama de guerra, chama de operação militar especial. E uma prova concreta disso é que enquanto a imprensa está falando sobre Kursk, Putin estava no Azerbaijão. Fazendo o quê? Tratando sobre o gás russo que é vendido pelo Azerbaijão para quem? Para a Europa, que diz que sanciona quem? O gás russo. Você entende que não existe aqui força da Europa em relação à Rússia? Qual é a economia que cresce? Qual é a quarta economia do planeta hoje? A da Rússia. Por isso, não podemos desprezar
que a estratégia da Rússia está dando certo, de fazer uma guerra lenta, de quebrando as economias dos seus inimigos, que são os países membros da OTAN. Eu sempre disse aqui e repito, é uma guerra da OTAN contra a Rússia em território ucraniano, e por isso Kursk é apenas mais uma válvula de escape para que a imprensa consiga enganar os cidadãos, trazendo algum ar de vitória, de bons resultados, de um exército que nem existe, porque está sendo ocupado agora por mercenários, especialmente norte-americanos que estão morrendo em solo ucraniano, e, quer dizer, nesse caso em solo russo, né, já que é dentro de Kursk. É uma verdadeira caça aos ratos que estão morrendo dentro de Kursk, mas a imprensa fica mostrando ali uma ponte que caiu com uma bombinha e etc., uma ponte que transportava nada para lugar nenhum. E quando você derruba a ponte, você está ocupando um terreno que você diz que é um terreno que vai ser conquistado, você está quebrando a sua estrutura para logística e transporte de armas e mantimentos de um modo geral. Então, Kursk é a cara da OTAN, um fracasso. O ideal seria reconhecer a derrota, propor a paz e seguir com uma nova vida, porque o fim da Ucrânia vai ser aquele que queriam para a Rússia. Vai ser um país dividido. A Romênia vai reclamar um pedaço, a Polônia vai reclamar outro pedaço, a Rússia já ocupou outro, e talvez fique um escritório no meio para idiotas como Volodymyr Zelensky dizer que é presidente. É isso que vai sobrar. Quem investiu na guerra da Ucrânia achando que iria vencer a Rússia, perdeu o dinheiro, torrou o dinheiro. Então, este é um outro tema. Antes de mudar de tema, eu falo, vai rapidinho, curta, comente, compartilhe e, se pode, faz o Pix para ajudar o canal, para que possamos trazer novos conteúdos exclusivos, conteúdos inéditos. Estamos caminhando para 16 mil inscritos, olha só. Já pensou se a gente atinge 20 mil inscritos ainda até dezembro? Eu acho difícil pra caramba, porque o ritmo de crescimento para um canal de geopolítica, principalmente um canal que não fala aquilo que é dito na mídia mainstream, é muito, mas muito lento. E, assim, cada vídeo são 9, 10 novos inscritos. Então eu teria que fazer vídeo todos os dias. Não tem condição de fazer isso, né? Poderia trazer outro tipo de conteúdo se tivesse uma estrutura. Por isso que a gente pede sempre o apoio através do Pix, porque aí poderíamos não só trazer outros profissionais para dividir o espaço aqui do canal, como também outros conteúdos, com traduções e etc. Mas isso aí é uma outra história, não estou aqui para caça-níqueis. Estou apenas explicando. Vamos agora falar sobre mais um tema interessante. Vamos falar sobre a China. A China é um país que está buscando se impor a partir da diplomacia e não através da força. Tem buscado o diálogo. Essa semana, por exemplo, Xi Jinping recebeu o presidente do Vietnã, e vários acordos. Eu comentei isso no vídeo do programa Hora 10, que eu comentei na televisão, não é? Vários acordos foram firmados, e a China não precisa pensar em guerra em Taiwan, exceto se Taiwan atacar, não é? Ou quiser fazer mais uma aventura insana, porque a China tem um controle de toda a região, e vai cozinhando Taiwan no banho-maria. Assim como a Rússia não tem pressa em terminar a guerra, e eu acabei de explicar por quê, os chineses não têm nenhuma intenção de fazer uma guerra contra Taiwan, porque Taiwan é visto pelos chineses como parte da China, assim como a Ucrânia é vista por Putin como um povo irmão. Inclusive, vários ucranianos falam russo, não é? E então, a China está num ritmo obviamente, de grande investimento na defesa, mas um novo modelo de guerra que a China pretende trazer para o xadrez da geopolítica, que é
eu nem diria de guerra, eu diria de defesa, não é? Que é através das novas tecnologias, com robôs, com drones muito mais sofisticados e outras armas ainda não apresentadas publicamente. Então, a China é uma potência, ninguém vai retirar esse papel de potência da China. O mundo hoje é um mundo multipolar e, por isso, não é mais possível que os norte-americanos eles pensem em uma atuação de xerife do planeta, porque isso já não é mais possível, como eu falei no início do vídeo. Agora, para concluir, eu gostaria de voltar à situação de Israel. Eu vejo com muito pessimismo e com muito lamento, porque eu sempre procuro na minha comunicação a promoção da paz, a promoção do diálogo. Mas, lamentavelmente, Israel inviabiliza todos os dias o diálogo. O Irã e os líderes muçulmanos dos países da região estão pressionados por causa dos atos irresponsáveis de Benjamin Netanyahu. E com isso, lamentavelmente, nós deveremos ter uma guerra regional no Oriente Médio ali de grande proporção. O estrago vai ser grande, especialmente contra civis, mas é um cenário que Israel não abriu mão, que os países ocidentais, especialmente membros da OTAN, de uma maneira hipócrita, defendem e apoiam. Então, é uma pena que somente depois de uma guerra que será de realmente grande proporção é que iremos poder falar sobre paz no Oriente Médio, e Israel corre sim um risco existencial, porque aquele país sozinho não vai dar conta de um ataque simultâneo de todos os países da região. Bem, esse foi o vídeo de hoje que eu fiz com exclusividade para você que é seguidor aqui do canal. Isso porque não conseguimos a minha participação ontem na televisão com boa qualidade e eu preferi fazer esse vídeo exclusivo para você, para manter também aqui a publicação às quartas-feiras, não é? Porque temos publicação terças, quartas e também aos sábados. E por isso eu agradeço a você que acompanhou o vídeo até aqui. Peço mais uma vez que curta, comente, compartilhe e, se possível, se for possível, né? Se você tiver condição, tem um Pix aí, você joga lá o que for permitido dentro da sua capacidade. E eu agradeço em nome de Amanda Rabuski, que é o meu grande apoio aqui no canal para que conteúdos como este possam ser publicados, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e sábado tem Conexão Angola. Até lá!